Eleições Brumado 2012. Temos o candidato vencedor, o candidato da situação, Agberto Lima Dias, que venceu aí com mais de 50% dos votos, mas nós estamos aqui agora com o doutor Genivaldo Guimarães, juiz da Vara Eleitoral, e ele vai fazer um balanço final de todas as eleições, não só de Brumado, mas também Brumado, Malhada de Pedras e Aracatu. Ele vai falar para nós agora, ouvintes da 97 e do 97 News. Exato, missão cumprida, os resultados já foram divulgados em relação a Aracatu, a Brumado e Malhada de Pedras. Em relação a Aracatu, teve um pequeno problema, as urnas ainda estão chegando, em poucos minutos teremos o resultado. Mas, de um modo geral, apesar de alguns incidentes, eu considero que todo o processo foi cumprido, não tivemos nenhum fato grave, ao menos por enquanto. Espero que agora, com as comemorações, não ocorram vandalismos, agressões, etc. O povo tem que saber escolher, saber comemorar, saber perder com dignidade. Então, a Justiça Eleitoral, ao longo de vários meses, vem trabalhando no sentido de assegurar ao eleitor aquele acesso às urnas para que ele possa decidir de uma forma livre. Nós sabemos que, infelizmente, certas coisas fogem à atribuição da Justiça Eleitoral. Sabemos que alguns candidatos são desonestos, né? E isso, infelizmente, ainda acontece no Brasil e em outros países, mas a missão da Justiça Eleitoral foi cumprida. Tudo foi rigorosamente cumprido. Nós não podemos influenciar na escolha do eleitor. O eleitor escolhe quem ele quer. Daí porque a Justiça Eleitoral, o seu trabalho consiste em preparar todo o processo de votação. Agora, a escolha é feita pelo eleitor. E em Brumado nós percebemos algumas ocorrências, como distribuição de adesivos, boca de urna. Algumas pessoas foram conduzidas por estarem fazendo alguma desordem, mas isso não é típico de Brumado. Algumas cidades tiveram fatos piores. Eu posso dizer que o povo de Brumado, em sua maioria, tem se mostrado bastante educado, o povo de Aracatu também, o povo de Malhada de Pedras. Ainda tem algumas deficiências que devem ser corrigidas. O povo tem que compreender que nós estamos no Brasil, nós não estamos no Iraque, no Afeganistão, naqueles países onde a violência predomina. Eu também percebi que alguns candidatos ou alguns representantes de coligações, eles não retransmitem aos eleitores tudo aquilo que nós falamos aqui no prédio do fórum, as recomendações, as diretrizes que nós passamos. Porque a Justiça Eleitoral não consegue alcançar todos os eleitores, daí porque nós passamos várias recomendações, várias instruções aos candidatos, aos representantes de partidos ou coligações, mas alguns têm se mostrado interessados apenas em votos. Eles não transmitem aos eleitores aquelas recomendações para que o processo se transcorra de uma forma mais pacífica. Então, antes do período legal, pessoas já estavam fazendo aglomerações, pessoas já estavam fazendo espécie de carreata, buzinando. Isso é proibido até o resultado, a proclamação dos resultados, o encerramento da votação, pelo menos. Mas, de um modo geral, tudo foi cumprido, e também não poderia deixar de mencionar o bom trabalho feito por todos os servidores do cartório eleitoral. E aproveito a oportunidade para, em nome da doutora Fátima Prates, agradecer a todos os servidores do cartório eleitoral e também aqueles colaboradores, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a todas as autoridades, a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que hoje nós pudéssemos, em curto período, divulgar os resultados. Também destaco a atuação do promotor de justiça, Dr. Leandro, e de diversas outras pessoas que batalharam para que tudo transcorresse naturalmente.
Certo, doutor, eu em nome do povo de Brumado, quero lhe prestar um agradecimento, porque existia uma expectativa, até um certo pavor, porque nas eleições passadas nós tivemos um clima de guerra, né? Alguns incidentes muito agressivos, e essa vez não. Nós tivemos, graças a Deus, um movimento bom, e nós tivemos também, assim, a expectativa, graças a Deus, não foi cumprida. Nós tivemos uma eleição limpa, sem grandes incidentes, sem grandes agressões, principalmente, e isso todo mundo computa a um resultado do trabalho feito pela Justiça Eleitoral. Então, o povo lhe agradece, o povo sabe, tinha muito medo, mas graças a Deus, o ótimo e excelente trabalho feito pela Justiça conteve aquela turba, né, que às vezes mais acirrada, os ânimos mais acirrados, mas graças a Deus nós tivemos tudo tranquilo, sem um grave incidente. Certo, eu que agradeço aí pela homenagem e destaco que nós sempre estamos à disposição da população, que é a destinatária de nossos trabalhos, e nós estamos à disposição para corrigir eventuais falhas. Devemos considerar que milhares de eleitores, milhares de cidadãos participaram de todo esse processo de escolha dos representantes, sejam prefeitos ou vereadores. Então, em toda a população existem pessoas de diversas classes sociais, diversos tipos de educação, e alguns conflitos praticamente são inevitáveis, mas de um modo geral eu posso assegurar que a missão da Justiça Eleitoral foi cumprida, e estamos à disposição para eventuais sugestões, para que eventuais falhas ou erros possam ser corrigidos, para que nas próximas eleições tudo transcorra ainda melhor.